Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Graças a Deus estamos aqui reunidos para refletir na palavra do Senhor e também orarmos juntos. O texto de hoje da nossa reflexão está em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Após essa nossa reflexão, nós vamos orar juntos. E antes de continuar, deixe-me te dar um breve recado. Eu tenho um canal lá no WhatsApp. O link dele vai estar aí na descrição do vídeo. Se você me seguir por lá, você não vai perder nada que posto por aqui. Vai receber diariamente versículos bíblicos para a sua edificação. E sempre que tenho condições, eu posto por lá pequenos devocionais em texto para a sua meditação. E se você gostar desse vídeo, eu te peço que você deixe o seu like e também compartilhe nos seus grupos, para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus. Então vamos aqui para a nossa reflexão, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 1. O apóstolo Paulo escreveu que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Sabemos que Jesus Cristo se manifestou para cumprir vários propósitos de Deus. Jesus Cristo se manifestou para salvar a humanidade. Ele se manifestou também para desfazer as obras do diabo. Ele também se manifestou para restaurar aquilo que o homem havia perdido, ou seja, a comunhão e a intimidade com Deus que foi perdida lá no Éden. Jesus Cristo também se manifestou para nos libertar dos nossos pecados. Eu poderia dizer aqui várias coisas, vários propósitos pelo qual o Senhor Jesus, nosso Salvador, o Filho de Deus, se manifestou nessa terra. Mas aqui nesse contexto, no versículo 1, capítulo 5 de Gálatas, nós vamos focar nesse assunto. Ele se manifestou para nos libertar. Libertar dos nossos pecados. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, conforme está escrito também pelo apóstolo Paulo aos cristãos de Colossos. 1 Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos transportou do reino das trevas. Ele nos retirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É isso que Jesus Cristo fez comigo e fez com você. A pessoa que não tem Cristo, ela é viciada, por exemplo, em uma droga, em uma bebida, em um certo tipo de pecado, um adultério, seja pornografia, qualquer tipo de pecado. Essa pessoa, ela pode até reconhecer que o que ela faz não é bom, prejudica a si próprio, prejudica a sua saúde, suas emoções, seu psicológico, seu espiritual e prejudica os da sua família. Essa pessoa pode até desejar parar de cometer essas práticas, de ter essas atitudes, de viver esse estilo de vida, mas elas não conseguem. Por que que essas pessoas que vivem num pecado não conseguem parar de praticar o pecado? Porque o pecado é mais forte do que o ser humano. É por isso que Jesus Cristo se manifestou, para nos libertar do pecado, conforme ele falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É por isso que o Espírito Santo de Deus está conosco e Jesus Cristo falou: sem mim vocês nada podem fazer. Nós precisamos da graça de Deus, da força de Deus, do poder de Deus para vencermos os desejos pecaminosos que se manifestam em nossos corações. Então Jesus Cristo veio, o Pai enviou Jesus Cristo, porque ele nos amou de tal maneira, conforme diz João 3,16, que ele enviou e entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça no pecado, não tenha condenação eterna, mas tenha a vida eterna. E foi para a liberdade, para essa liberdade que Cristo nos libertou. Que liberdade é essa? Liberdade de viver sem pecar. Liberdade de viver sem cumprir os desejos carnais que combatem dentro da nossa alma. Liberdade para não ceder às paixões e tentações mundanas. Liberdade para obedecer à voz do Espírito Santo. Liberdade para praticar o bem quando nós desejarmos. Foi para essa liberdade
que Cristo nos libertou. Portanto, conforme continua dizendo o apóstolo Paulo aqui no versículo 1, capítulo 5 de Gálatas, portanto, permaneçam firmes. Não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ao ler isso aqui, eu me lembro que Jesus Cristo, uma certa vez, ele curou alguém, eu não me lembro a enfermidade que foi, mas ele falou assim: vá e não peques mais, para que o seu estado não fique pior. E também Jesus Cristo ensinou que um espírito maligno, quando ele sai de uma pessoa, ele vai embora e fica andando por lugares áridos. Então ele pensa consigo mesmo: eu vou voltar para minha casa de onde vim. Ou seja, o corpo daquela pessoa que ele dominava e possuía. Então ele volta, mas não volta sozinho. Ele traz consigo outros 7 espíritos mais fortes, mais poderosos do que ele. E eles encontram aquela casa vazia e adornada, ou seja, apropriada para aqueles espíritos malignos habitarem ali. E o estado daquela pessoa fica muito pior do que o seu estado anterior. Eu acredito que você já viu algum caso assim real. Você conhece alguma pessoa que era pecaminosa, era pecadora, não tinha o Senhor Jesus Cristo, não era salva, conheceu o Evangelho, ouviu a palavra da salvação, se converteu ao Senhor Jesus Cristo, abandonou as velhas práticas, parou de viver no mundo, começou a buscar a Deus. Então, mais cedo ou mais tarde, por um motivo ou outro, essa pessoa veio a se descuidar e voltou novamente para o pecado. E o estado dessa pessoa talvez ficou pior do que antes. É por isso também que nós devemos estar vigilantes, atentos. Na palavra de Deus nos ensina que nós devemos estar atentos, vigilantes e cuidadosos, porque Satanás, ele anda ao nosso redor, bramando como um leão furioso, buscando alguém para tragar, alguém para destruir. E se ele encontrar brecha na vida de alguém, ou seja, pecado, ele tem direito e legalidade de agir na vida da pessoa, e ele destrói a vida dessa pessoa, escravizando, afundando essa pessoa no pecado. É por isso que o apóstolo Paulo também diz: permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. É claro, se nós formos estudar o livro de Gálatas, ele está escrevendo essa carta aqui para os cristãos da Galácia, porque os judeus, os judaizantes, estavam querendo que os cristãos da igreja primitiva seguissem a lei de Moisés. Então era isso aí que ele estava chamando de um jugo de escravidão. Seguir as leis de Moisés, fazer a circuncisão, não precisava mais disso. A partir do momento que Cristo se manifestou, é tudo pela graça. Mas eu peguei esse versículo aqui e apliquei ele na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus, com o Espírito e com a sua palavra. Então nós precisamos estar atentos e não nos deixar submeter novamente a um jugo de escravidão do pecado. Aqui Paulo falou para os cristãos da Galácia, que estavam tendo o risco de voltar a praticar a lei de Moisés e não precisava. Mas para nós hoje, eu digo para você e digo para mim próprio, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, nós devemos permanecer firmes e não devemos nos deixar submeter novamente a um jugo de escravidão. Porque assim como a lei de Moisés deixava o povo debaixo de um jugo pesado de escravidão, assim também o pecado deixa o ser humano debaixo de um jugo pecado de escravidão. Então, meu irmão e minha irmã, fechem seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia estarmos juntos, meu Deus, ouvindo a tua palavra e orando juntos na presença do Senhor. Deus querido, nós te agradecemos e te glorificamos por essa maravilhosa oportunidade de ler a tua palavra. Te agradecemos porque nós temos acesso à tua palavra e não somos proibidos nem impedidos, meu Pai, de ler, ouvir e divulgar a tua palavra. Deus, te agradecemos também porque nós cremos no Senhor.
Pai querido, nós cremos que Jesus Cristo nos libertou do pecado, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à tua direita. E Ele perdoa os nossos pecados, conforme está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai querido, neste momento nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados, que o Senhor venha purificar a nossa mente, purificar o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso ser. Tira de nós, meu Pai, o desejo, o prazer e a atração pelo pecado e pelas coisas do mundo, em nome de Jesus. Nós somos gratos ao Senhor Jesus, gratos ao Teu Espírito Santo, pela libertação, pelo milagre da libertação que o Senhor operou em nós. Te agradecemos, meu Pai, porque nós não vivemos mais no pecado, não vivemos mais segundo o padrão deste mundo. Nós buscamos a Tua face e nos esforçamos para agradar ao Senhor, viver conforme a vontade do Senhor. E pedimos a Ti, meu Pai, que o inimigo não prevaleça contra nós. E pedimos ao Senhor também, meu Pai, não nos deixe cair em tentação. E livra-nos, meu Pai, de todo mal. Não nos deixe, meu Pai, nos desviar da Tua presença jamais. Ao contrário disso, meu Pai, nós Te pedimos que todos os dias nós venhamos nos aproximar do Senhor, andar com o Senhor todos os dias. Que o Senhor nos permita, meu Pai, ter experiências sobrenaturais com o Senhor, ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, sentir o Teu poder, meu Pai, todos os dias, sermos cheios do Teu amor, cheios da alegria e da paz do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nós Te agradecemos e Te glorificamos por tudo, e acima de tudo seja feita a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus, mais um dia nós estamos aqui juntos, meditando na palavra e orando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.